Nova, então vamos começar lá desde o início, tá? Só lembrando tudo que a gente já fez e pra exercitar um pouquinho também, tá? Pra lembrar todas as coisas que a gente fez. Então, um dos primeiros pontos que a gente tocou é distância entre dois pontos. Nós temos um ponto aqui A e nós temos aqui um ponto B. E a gente quer justamente essa distância aqui entre eles. Essa distância a gente calcula já como d ao quadrado, onde a distância ao quadrado é igual à variação desses pontos. Então, vai ser o x de A menos o x de B aqui ao quadrado, mais o y de A menos o y de B ao quadrado. Como a gente pode fazer também, colocar só o d, que seria só a distância, é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, né? X de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Essa aqui é a raiz quadrada nisso tudo. Falar sobre ponto médio e baricentro. Aqui, ponto médio. A gente fala de ponto médio é porque existe esse ponto A aqui e eu tenho esse outro ponto B aqui, e aí eu tenho essa distância entre os dois, normal, mas aqui exatamente no meio entre os dois a gente quer achar esse ponto que fica no meio, que a gente chama de M. Como é que a gente faz isso? A gente pega, presta bem atenção aqui, que eu vou colocar em forma de par ordenado, tá? Essa equação. O que significa que são duas partes separadas para a gente fazer o cálculo. Então vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Isso daqui é só para calcular o x de M, certo? Eu vou colocar a vírgula aqui, tá? Só para ordenar, para mostrar que são par ordenado. Então, y de A mais y de B dividido por 2. Fechar o parênteses. O que é esses dois aqui? Isso daqui vai ser o nosso x de M, vírgula, y de M. Esse é o par ordenado do nosso ponto médio de baricentro. Quando a gente fala de baricentro, ele é o centro de massa da nossa figura inteira. Então, geralmente a gente usa para 3 pontos. Ou seja, nós vamos ter o ponto A, nós vamos ter o ponto B, nós vamos ter o ponto C. Mas poderia ter um D aqui, tá bom? Poderia ter um E. Não teria problema, tá? A gente iria ter que achar qual é o ponto que fica exatamente no meio entre todos esses pontos aqui. Seria o baricentro, o centro de massa dessa figura. Mas para simplificar aqui pra gente, eu vou colocar só esses 3 pontos. Desculpa. Então, aqui no meio fica o M, que é o centro de massa. Como é que a gente calcula ele? A gente vai colocar o x de A mais o x de B mais o x de C. Como são 3 pontos, eu divido por 3. Aí eu vou colocar a vírgula aqui para indicar que agora eu vou para a coordenada de y. Y de A mais y de B mais y de C. Tudo isso dividido por 3.
Isso daqui vai me dar x de m e y de m. Lembrando para vocês que pode ser de muitos pontos. Pode ser uma figura, porque aqui a gente forma um triângulozinho, né? Significa que esse ponto M é o baricentro desse triângulozinho que a gente está formando, tá? Pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. Serve também, só que aí, ao invés de dividir por 3, divide pelo número de pontos de vértices, né? Que a gente vai estar colocando. Determinante. Porque a parte de determinante, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar pegando 3 pontos aqui, que eu também vou chamar de A, B e C. Nós vamos estar conectando eles, tá bom? Opa, ficou feio. Nós vamos estar conectando eles e querendo achar qual é a área que envolve esses 3 nessa ligação aqui. Então, para calcular essa área, a gente vai ter que a área de uma figura no nosso plano cartesiano vai ser o nosso módulo do determinante dividido por 2. E aí, como é que a gente vai calcular o determinante? Nosso determinante vai ser... A gente indica por essas barrinhas aqui que a gente está calculando o determinante, tá bom? Então, eu vou precisar primeiro colocar aqui o x de A e aqui o y de A. Depois, eu tenho que seguir uma ordem. Se eu comecei aqui, eu posso começar em qualquer ponto, mas eu posso ir para cá ou eu posso ir para cá. Eu posso ir para B ou para C. Aqui eu poderia colocar x de C, y de C. Quando que eu fizesse o triângulo, que eu formasse esse triângulo. É como se eu estivesse fazendo as linhas. Então, de A, no caso aqui eu vou para B. Tá? Eu escolhi ir para B. Então eu vou colocar x de B, y de B. Depois de B eu vou para C. Formo essa outra linha bem aqui de C. Eu vou colocar x de C, y de C. E aí eu tenho que fechar essa figura. Como é que eu fecho ela? Eu vou de C de volta para A. Eu volto ao princípio. Então, coloco novamente x de A, y de A. E agora para calcular. A gente, para calcular, coloca as diagonais principais e as suas paralelas, menos a diagonal secundária e suas paralelas. Então, vai ser x de A, olha aqui, vezes y de B, vai ser xa vezes yb, mais x de B vezes y de C. Tá vendo que isso aqui, ó, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. X de B vezes y de C. Mais x de C vezes y de A. E agora, menos as secundárias, né? Que seriam essas daqui. Fazer essas diagonais aqui agora. Uma dica que eu dou pra vocês é fazer essa multiplicação e colocar o menos na frente. Então, x de B vezes y de A vai ser menos x de B vezes y de A. X de C vezes y de B vai ser menos x de C vezes y de B. X de A vezes y de C menos x de A vezes y de C.
Isso tudo aqui vai te dar o resultado que vai ser o determinante. Aí você pega o módulo dele, dividido por 2, vai dar a nossa areazinha. E se nesse meu determinante esses 3 pontos forem colineares, que a gente chama de colineares, significa que eles estão numa mesma reta, né? Então, o que acontece aqui? Eles não formam nenhuma área. Por eles não formarem nenhuma área, a gente tem que, olha, a área é igual a 0. O que isso significa na nossa fórmula aqui que a gente colocou? Que o nosso determinante também vai ter que ser 0. Se nosso determinante vai ser 0, toda essa conta aqui vai ser 0. Isso aqui vai formar pra gente a nossa equação da reta depois, né? Então aqui, ó, pontos colineares. Então, se você tem os 3 pontos e quer achar a equação da reta, como é que a gente faz? Você pode usar aqui, isso aqui. Ou se você tem 2 pontos, vamos dizer que você tem o ponto A e o ponto B, o que você pode falar? Que existe um ponto X, e esse ponto X, que tem coordenada X e Y, né? Você aplica sabendo esses outros dois aqui e diz que o determinante é igual a 0. O que isso vai te dar? A equação da reta. Equação da reta. A gente sabe que quando a gente fala de equação da reta, é uma reta no plano cartesiano normal, onde a gente chama essa reta de R, ou T, ou S, enfim, qualquer letra que você queira dar. Essa reta, ela tem 2 formas de ser escrita. A gente tem a equação geral. Então, na nossa equação geral, ela é ax mais by mais c igual a 0. Eu vou colocar aqui do lado. Equação geral. E nós temos a forma reduzida dela. O que é essa reduzida? É justamente isolar esse y aqui. Nós vamos ter que y vai ser igual. Quero que vocês percebam que quando eu isolo esse y, vai ficar do outro lado ax mais c. E esse menos b que vai ficar aqui do outro lado, ele vai passar dividindo. Quando a gente tem esse a dividido por menos b e esse c dividido por menos b, para não ficar desse jeito feio aqui, a gente fala que isso daqui é m e fala que isso daqui é n. Aí vem a famosa fórmula da equação do primeiro grau, que é justamente m de x mais n. Tá bom? E essa daqui, olha, é a equação reduzida. Pontos importantes da equação da reta, tá? A gente sabe também, aqui, vou desenhar um plano cartesiano para vocês. E vamos colocar aqui esse plano desse jeito. Vamos dizer que ele tem essa reta aqui entrando, tá? Essa reta tem um ângulo aqui que ela entra no eixo x. Lembrando que esse daqui é o eixo x e esse daqui é o eixo y.
Esse ângulo aqui faz uma grande diferença, né, pra gente. Porque dependendo da inclinação, a gente sabe se é positivo, se é negativo esse M aqui. E como é que a gente calcula esse M justamente? Esse M vai ser, olha, a tangente desse ângulo alfa. É igual ao nosso M. Ah, mas o que é exatamente a tangente desse ângulo? Bem, se a gente fechar aqui um triângulozinho, tendo isso aqui como um lado, você pode perceber que isso aqui é a variação de y, tá bom? O quanto y varia desse ponto aqui até aqui, e isso aqui é a variação de x. Ou seja, quanto x varia desse ponto aqui até aqui. E o que é isso? Percebe que isso daqui, sendo um triângulo retângulo, em relação a esse ângulo alfa, esse daqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Então a gente tem que M, você pode também calcular, olha, pela variação. Lembra que a tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente, né? Então vai ser a variação de y dividido pela variação de x. Quando a gente fala de lei de formação, é justamente sabendo um ponto ou sabendo M. Ou você sabe um ponto dessa reta, ou você sabe a angulatura dessa reta, tá? Então, vamos dizer que... desculpa. Vamos dizer que, olha, temos essa nossa regrinha que nós achamos. M é igual a variação de y pela variação de x. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar justamente o seguinte. Vamos dizer que a gente tem um ponto que nós vamos chamar de O. Esse O tem coordenadas justamente de XO e YO. Então, o que isso vai significar para a gente? Se a gente colocar aqui, eu vou colocar M é igual. Qual é a variação de Y? Vai ser um Y qualquer menos o Y de O. Dividido por X menos X de O. Esse X, toda essa parte aqui de baixo, vai passar para cá multiplicando. Então nós vamos ter Y menos Y de O é igual M vezes tudo que é isso aqui que está embaixo. Então, X menos XO. E essa daqui, olha, é a equação de lei de formação, tá? É a lei de formação da reta. Distância de um ponto a uma reta. O que significa a distância de um ponto a uma reta? Justamente a distância. Nós temos aqui essa reta e nós temos um ponto bem aqui. A gente quer a distância dessa reta até esse ponto, a menor distância. Então, vamos colocar de vermelho aqui para indicar que, olha, eu quero essa distância que faz um ângulo de 90 graus. Por que um ângulo de 90 graus? Porque quando faz um ângulo de 90 graus, eu sei que essa reta está indo diretamente a esse ponto e a menor distância. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai ter que a distância vai ser exatamente igual. Vamos lembrar aqui, olha, o módulo. Você pode colocar o módulo só em cima aqui que já vai servir, mas o módulo inteiro
de A vezes o ponto, que a gente chama na geometria analítica sempre o ponto, o x do ponto de XO, tá bom? Mais B vezes y de O, que é o y do ponto, mais C. Vou fechar o módulo aqui. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que são essas coisas aqui? Vamos lembrar que como a gente tem, olha, a equação geral da reta, o que vai ser? A gente vai estar usando aqui a equação geral, tá? Então, esse A vai ser aqui da equação, vamos colocar aqui embaixo a equação geral, né? Que ele tá ali, ó, AX mais BY mais C igual a zero. Então, esse A da equação aqui é esse A da equação geral, esse B é o B da equação geral, e esse C é o C da equação geral da reta, assim como esse A daqui de baixo e esse B daqui de baixo. O X, XO e o YO são o X desse ponto aqui, XO, YO, tá? Então, esse daqui, olha, é da reta R, que é essa reta que nós estamos trabalhando aqui. Usando o ponto e a reta, a gente consegue achar essa distância aqui entre os dois. O ângulo entre duas retas, né? Então, um ângulo entre retas é quando duas retas se tocam. A gente diz que esse ângulo aqui, quando elas se tocam, é θ. E aí a gente quer calcular esse ângulo θ. Para não ter muita enrolação de como formula isso aqui, né? Vou colocar diretão. A tangente de θ. E aí, para você saber exatamente o θ, você tem que ter uma noção de tangente, tá? Ter uma noção de saber como formular uma tangente, quais são os pontos notáveis de uma tangente, quanto é a tangente de 30, 60, 90, 180, 120, 115, 45, aqueles que a gente tem que saber para o vestibular, tá? Então, isso aqui vai ser o módulo. Por quê? Porque é um módulo. Porque não existe ângulo negativo. Lembra? Então, vai ser um módulo de M1, ou seja, dessa primeira reta. Vamos dizer que essa daqui seja a reta R, essa aqui seja a reta S, tá? Quando eu digo M1, eu quero dizer M de R, tá? Menos M de S dividido por 1 mais M de R vezes M de S. Lembrando que esses M's são justamente, olha, essas angulaturas dessas retas, tá? Qual é a inclinação que elas entram no eixo X? Toda reta tem uma angulatura. Então, essa reta aqui, só colocar aqui de exemplo aqui do lado. Essa reta, a gente diz, olha, a angulatura dela é 0, tá? Reta com o eixo X. Tá vendo aqui, ó, o eixo X fica... Se o eixo X está assim, né, ele é assim, essa reta não está entrando no eixo X. Então, ela tem uma angulatura de 0. Se ela vai assim crescendo, a gente diz que ela tem uma angulatura alfa que é positiva. Se ela vai assim descendo, a gente
gente diz que é uma angulatura alfa negativa. Enfim, isso é mais uma parte de função, né? Aí a gente chega nas especificidades dos ângulos entre retas, né? Por quê? A gente vai ter que... Existem alguns tipos de ângulos entre retas. Nós temos as retas paralelas, que são as retas que nunca se encontram. O ângulo entre as duas, como elas não se encontram, a gente sabe que o ângulo entre elas tem que dar zero, né? Porque elas nunca se encontram. Então seria a tangente de zero. A tangente de θ seria zero. Logo, θ é igual a zero. Tá? Aqui eu vou colocar aqui retas paralelas. Para retas perpendiculares. Fazendo um ângulo de 90 graus entre elas. Então, uma reta perpendicular à outra seria isso aqui. Elas fazem 90 graus uma com a outra. Como é que ela é especificamente em cálculo? A gente tem que... Vamos colocar aqui a reta R e a reta S, sendo essas daqui, tá? A gente tem que... Os coeficientes delas são o contrário e o inverso. Então, se eu tenho M de R, significa necessariamente que o M de S vai ser exatamente o contrário e inverso. Então, M de R é igual a menos 1 sobre M de S. Tá bom? O que isso vai resultar pra gente quando a gente fizer aquele cálculo naquela equação? Vai resultar em que a tangente desse ângulo vai ser exatamente de θ, vai ser inexistente. Por quê? Porque vai acontecer lá que vai aparecer assim, tangente de θ vai ser igual, aqui em cima vai dar um número x, tá? Mas aqui embaixo vai dar zero. E aí você vai ver, olha, não pode dar zero embaixo. Não existe divisão por zero. Significa que isso aqui, olha, é uma indeterminação. Isso aqui não existe. Se a tangente não existe, qual é o ponto em que a tangente não existe? A tangente não existe justamente em 90 graus. Então você vai saber que o θ é igual a 90 graus. Tá? E aí isso te confirma que isso é uma reta perpendicular. Lembram da equação da circunferência, certo? A gente vai ter que existe um ponto, um centrozinho, que a gente chama de C, né? E esse C, para não manchar a figura, a gente tem que C tem uma coordenada de xc, yc. A gente quer a equação dessa circunferência. Como a gente faz a equação dessa circunferência? Nós vamos colocar um ponto P aqui. Esse ponto P que fica nessa circunferência, lembrando que a circunferência é só a linha, tá bom? Então nós queremos uma relação que dê pra gente todos os pontos nessa linha. E esse P, eu vou dizer que ele é x e y, aqui normal, o pau ordenado dele. Para fazer isso aqui, eu vou precisar usar aqui o raio, que é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Mas isso aqui a gente já viu.
A gente já viu que essa distância, esse R aqui, a distância de um ponto até outro, normal. A gente vai falar que é esse R. Então, a distância entre dois pontos, R ao quadrado, é igual aqui agora a variação entre os dois, né? Então vai ser x do centro. Na verdade, vamos colocar ao contrário. X do ponto menos x do centro ao quadrado, mais o y do ponto menos o y do centro, também ao quadrado, tá? Isso daqui já é, olha, a nossa equação reduzida da reta, tá? Então, equação reduzida da reta, r ao quadrado, x menos x do centro ao quadrado, tudo isso aqui, mais y menos o y do centro ao quadrado. O que isso significa pra gente? Que sempre que a gente tiver a equação reduzida da reta, olha, lembrando que ela vai aparecer um número aqui ao contrário do centro. Tá bem fácil de achar o centro, né? A gente já tinha visto lá nas outras aulas como é que achava o centro. E a equação geral, vou colocar aqui, ó, equação reduzida. E a equação geral é justamente expandir isso aqui. Como é que a gente expande isso aqui? Resolver esses quadrados aqui. Eu vou colocar r ao quadrado vai ser igual x menos xc ao quadrado. Vocês concordam comigo que isso daqui vai ser, ó, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ser x vezes xc mais o segundo ao quadrado, que é xc ao quadrado, certo? Só resolvi esse quadrado aqui, mas agora vamos resolver o outro, fazer mais rápido, y quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, y vezes y de c, mais o segundo ao quadrado, que é y de c ao quadrado. A gente vai passar esse r ao quadrado para cá, isso vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o x do centro mais o x do centro ao quadrado mais o y ao quadrado menos 2 vezes o y vezes o y do centro mais o y do centro ao quadrado mais r ao quadrado igual a zero. Essa daqui é a nossa equação geral. Lembrando que elas têm esse nome, essas equações, justamente porque essa daqui é reduzida, ela está num formato mais bonitinho, né? E essa daqui geralzão, com todos os elementos destrinchados, não estão condensados aqui dessa forma, tá?